O tema de hoje é: nós somos mais do que fizeram conosco. Nós somos mais do que fizeram conosco. Quem aqui já teve decepção na vida? Quem aqui nunca teve uma decepção? Quem não sabe nada, quem não quer nada? Ainda bem que vocês entenderam o que eu falei. Todos nós tivemos uma decepção. Ou com pais, ou com esposo, com esposa, ou com filhos, ou com amigos, ou com chefe. Em qualquer área da sua vida você teve uma decepção, sim ou não? Só que o que não te mata te promove. Se você não conseguir lidar com as suas decepções, você vai continuar no mesmo lugar. Você não vai avançar. Olha o que a gente cantou hoje aqui. Amei, vai valer a pena. O dia que Deus te promover para as mansões celestiais, você vai lá, meu Deus, estava tudo pronto mesmo. Entendeu? Porque se você não acredita nisso aqui, pega e rasga. Agora, se você acredita que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, aleluia, aleluia, que Ele mora dentro de você, e é que é por isso que você vem para a igreja, para adorar, para glorificar, para se renovar, para ajudar seu irmão que está fraquinho, ou você também. Então, para que você vive? Você vive para a glória de Deus. Você não vive para a sua glória, você vive para a glória do Senhor. Então, o último tema é: nós somos mais do que fizeram conosco. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Eu gostaria que a nossa amada missionária Eduarda me ajudasse aqui, porque tem algumas pessoas que não estão com Bíblia, para você ler. Pastor, eu não abro rápido. Traz uma caneta para o culto. Anota no papelzinho. E aí, quando chegar em casa, você come isso lá na sua casa. Entendeu? Porque a Bíblia é isso. Ela é um manual. Um manual de vida. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, do 26 em diante. Nós vamos ler até o 39. Você achou Romanos? Diga glória. Glória. Se não achou, diga STB. E tem alguns remanescentes. Ano que vem estamos aqui, eu, pastor Amit, os outros professores, e você que também tem um chamado de ensinar, também é bem-vindo. Vamos lá, Romanos 8, 26. Em negrito, a Sociedade Bíblica nos ajuda, que vai falar sobre a intercessão do Espírito. Porque o Espírito intercede por você. Você está aqui hoje, ele já está intercedendo. Tá? Vamos lá. Da mesma maneira, também o Espírito, está com letra maiúscula, então não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza. Então, muitas das vezes você é fraco. E Deus está falando, Ele já está te ajudando para você ser forte. Porque não sabemos orar, olha aí, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso? Inexplicáveis. Ele está intercedendo coisa inexplicável. Até quando você ora, às vezes você não consegue falar nada, só chorar. Sim ou não? Sim. Então ele já está intercedendo ali, te ajudando, porque você não sabe falar, não consegue falar, então você só chora. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, que somos nós, a igreja, está com letra minúscula, então é a igreja, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas, o que elas fazem? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então toda decepção coopera, todo mal coopera, tudo que vem na minha vida coopera. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então você foi chamado, Deus te chamou e tem um propósito na sua vida. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então fala para o seu irmãozinho assim: Jesus é teu irmão. Ele é seu irmão, ele é meu irmão. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E os que justificou, também glorificou.
Que diremos então acerca dessas coisas que eu acabei de ler? Se Deus é por nós, a gente gosta muito dessa frase, né? Mas a gente não sabe o que Paulo passou, o que a gente passa, o que a gente está passando. Mas a gente só quer falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmão, se Deus não poupou Jesus do sofrimento, você acha que ele vai poupar eu e você? Claro que não, porque o sofrimento traz o quê? Crescimento. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem condenará? Ele sempre responde, ele faz uma pergunta e responde. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está onde? À direita de Deus e também intercede por nós. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai fazer várias perguntas. Será que é a tribulação? Quem passa por tribulação? Será a angústia? Quem passa por angústia? Será a perseguição? Quem passa por perseguição? Fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito. Aí Paulo vai citar aqui o que está escrito no Salmo 44, 22. Porque ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas. E aí ele pega algo lá do Antigo Testamento e joga no Novo. Olha o que ele diz. Por amor a ti, Senhor, nós somos entregues à morte continuamente. Ou seja, todo dia tu morre. Hoje não vai mais existir mais. Você sabia disso? Todo dia você está morrendo um dia. Aleluia. Mas você está vivendo para a glória do Senhor. Então ele está dizendo, ó, por amor a ti, Jesus, nós somos entregues à morte todo dia, continuamente. Aleluia. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, nós somos o que, irmãos? Por amor a quem? Por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Quem amou você? Jesus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o que vai vir, aleluia, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, maravilhoso é o teu nome, e esse texto é tremendo. Senhor, muitas das vezes achamos que Deus está separado de nós. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O pecado nos separa. Mas nós aqui somos pecadores arrependidos, que estamos lutando contra o pecado todos os dias. Porque pecado é errar o alvo, e o alvo é Cristo. Então que nessa noite, cada um que entrou por essas portas, não ouça a pastora Elaine, mas ouça o teu espírito através da pastora Elaine, que fala através da minha boca. Que não seja eu, que não seja a minha carne, não seja a minha alma, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor, que diminua eu e tu cresça e apareça em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmão, vamos pensar. Porque hoje o que está faltando no mundo é pensar. Porque muitas das vezes a gente não pensa e age na emoção e quebra a cara. Então Jesus está falando para você o seguinte: a partir de hoje começa a pensar. Pensa e canaliza, filtra o que você está pensando. O que é de Deus, o que não é. O que é do homem, o que é de Satanás. Você tem que só ficar no que é de Deus. Amém? Porque o que é de Deus vai dar certo. Todos nós carregamos marcas na vida. Não tem seguro de vida que garanta que ficaremos sem marca. Tem? Duvido. Você cai de bicicleta, fica uma marquinha ali, não fica? Machuca um braço, fica uma marquinha ali. As mães tem neném, tem a cicatriz ali. Mas eu não estou falando só uma cicatriz física, estou falando uma cicatriz também espiritual e emocional. Ficou uma marca. Mas quando você sabe que você está curado?
Quando você lembra e aquilo não traz dor, não traz sofrimento, amargura, tristeza, raiva daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Marcas escondidas vão atrapalhar o seu destino. Muitos de nós aqui entram aqui escondendo às vezes alguma coisa, né? E coisa linda aconteceu no sábado aqui com o culto das mulheres. Quem estava aqui? Houve cura. Foi um culto de mulheres, mas um homem teve coragem de vir aqui e falar de um pecado oculto. Porque a Bíblia diz que as nossas mãos foram feitas para abençoar. Então, Jesus vai dizer na palavra dele que a nossa mão tem que estar limpa. Mãos limpas, coração puro para fazer a obra. E se você está escondendo alguma coisa, ou eu preciso confessar diante de Deus e diante dos homens. Porque você sozinho, você se destrói. Vocês estão entendendo? Por isso que nós precisamos fazer a obra uns com os outros. Porque quando eu estou em casa, quem vai me afiar? A minha família já me conhece. Então, quando você está aqui, você está sendo afiado com cada um que está aqui, te ajudando a crescer. Amém? E isso que acontece, essas marcas escondidas, elas podem criar uma resistência, nos ameaçando e nos prendendo de tal maneira que não conseguimos avançar no nosso futuro. Então, a partir de hoje, o que está te prendendo vai cair por terra. Não vai para fulano, beltrano, ciclano, nem para sua geração futura, não. Vai cair por terra. Em nome de carência de pai, carência de mãe. Mas Deus está falando, olha só, não importa se eles te deixaram, se eles te maltrataram. Eu, o Senhor, mantenha aqui, em nome de Jesus, o acolherei. Ó, meu pai, minha mãe me abandonou, mas o Senhor me acolheu. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente sabe que Deus é espírito, mas muitas das vezes a gente quer alguém de carne perto da gente, pra gente abraçar, pra gente dar beijinho. Não é isso, gente? Sim ou não? Mas quando você começa a ter intimidade com Deus, intimidade com as coisas do Senhor, você vai ver que Deus é uma pessoa. Ele só é invisível, mas Ele é uma pessoa, tá? Ele sente, Ele se ira, Ele se entristece, aleluia. Ele tem sentimentos também, igual nós, só é invisível. Aleluia, por isso Deus, Ele é especialista em vencer e definir as nossas histórias. Estudos nos Estados Unidos comprovam que pessoas que tiveram contato com a fé seguiram e conseguiram vencer dores e traumas, diferente de pessoas que não têm conhecimento da fé. Vocês sabiam disso? Por exemplo, quem aqui chegou na igreja tomando remédio tarja preta? Levanta a mão. Só tem um. Quem nunca tomou remédio para ansiedade aí? Quem já tomou remédio para ansiedade? Levanta a mão. Aleluia. Olha quanto mais. Depressão. Não estou anulando aqui que isso não é uma doença. Sim, é doença psíquica, que ela é acumulada ao longo da nossa vida. Entenderam ou não? Psicossomático, porque vai somando. Você não é uma panela de pressão, né? E daqui a pouco você vai explodir. E às vezes você explode na vida de alguém que nem tinha nada a ver, né? Então Deus está falando, você precisa ser curado. Mas como eu curo isso, pastor Elaine? Com a fé, com a certeza da tua salvação. Remédio é um paliativo, vai te ajudar, vai te desacelerar, mas o problema está ali dentro. Então você precisa ir lá no problema, entendeu? E não esconder isso e falar para pessoas que podem te ajudar e que já venceram certos problemas. Quem está entendendo? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Mas antes disso, o Senhor me deu uma frase. Eu, o Senhor, eu acolho quem ninguém queria acolher. Meu Deus! Né? A nossa diaconisa Águida até falou aqui, que ela chegou aqui totalmente, né, desorientada. Servia até Jesus, mas não conhecia Jesus. É muita gente assim,
conhece Jesus de ouvir falar, mas não tem intimidade com Jesus. E agora ela falou que Jesus é o amado da vida dela, é o esposo dela, é tudo para ela. Coisa linda. Aí nós vamos, não precisa abrir, mas lá em Mateus capítulo 1, verso 5, vai citar uma mulher que teve uma vida devassa. Aleluia, tá ligado aí? Mateus 1, 5. Vai dizer na genealogia de Jesus, uma mulher. Sabe o que ela era? Prostituta. Ó, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Para quem não sabe, Jessé foi pai de Davi, o grande rei de Israel. Perceba, numa genealogia que poderia ter começado destruída, que começou e terminou edificada. Então, pastora, quer dizer que o meu pai, o meu bisavô, o meu avô começou ruim. Em mim pode melhorar? Deve. Deve, é necessário. E aí Deus me disse, ó, Raabe foi uma prostituta, ela foi marcada, porque a história fala que ela foi uma prostituta, foi a única casa que ficou de pé, numa guerra que teve lá em Jericó, né? Deus honrou a casa dela, porque ela escondeu alguns espias, que foram espiar a terra de Israel, e por causa de uma atitude honrosa dela, Deus poupou toda a família dela. Vocês estão entendendo? Por isso que dentro da igreja do Senhor, na igreja evangélica, cristã, protestante, tudo é ex. Você é ex alguma coisa. Pode não ser um ex macumbeiro, feiticeiro, bruxo, voodoo, Buda, mas pode ser um ex fofoqueiro, um ex prostituto, um ex adúltero, um ex mentiroso. Alguma coisa eu e você somos. Por quê? Porque com Cristo tem mudança, tem transformação. Você foi selado no sangue. O que você era, acabou. Agora é o que você é. E aí Deus me disse, ela foi marcada e todo mundo sabe que ela era uma prostituta, mas ela reescreveu a sua história. Mesmo sendo uma prostituta, ela foi citada na genealogia de Jesus Cristo. Olha só que coisa linda. E aí eu pensei, como é que você quer ser lembrado? Como é que eu quero ser lembrada? Você quer ser lembrada pelas suas falhas, pelas suas culpas, pelas suas desistências ou por aquilo que Deus reescreveu? Pensa aí, ó, eu quero fazer você pensar. Porque quando a gente pensa, a gente melhora. Quando a gente pensa, a gente avalia. Entenderam ou não? Apesar do erro dessa mulher, ela se consertou. Diga comigo, eu preciso reescrever. Eu preciso recodificar. Eu preciso ressignificar o meu passado. Tem palavras às vezes que é até difícil. O que é isso, pastora? Reescrever, tu já sabe. Estou reescrevendo a minha história. Uma nova história Deus tem para mim. Recodificar. O que é isso? É codificar novamente. Ou seja, uma nova forma. Você pode ter chegado depois, mas você vai chegar lá. Você pode ter chegado depois. Você chegou às vezes agora na igreja. Mas Deus vai recodificar você, vai restaurar você, vai transformar você para você chegar onde Ele quer que você chegue. O problema é que nosso eu, às vezes atrapalha a gente. Aí, mas não é bem assim. Mas eu acho. Aí fica argumentando e não se arrepende. Se arrepende logo. Para de perder tempo. Você está perdendo tempo e o tempo é a maior moeda que existe. Não volta atrás e não vai voltar. Amém? E aí, Deus me deu algumas coisas que a gente fala. Tem pessoas que falam assim: eu sou assim porque minha mãe me abandonou. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Por isso que eu sou assim, entendeu? Eu sou assim mesmo. Eu sou assim porque meu marido ou minha esposa me abandonou. Ou seja, sempre bota a culpa em alguém, nunca nele mesmo.
Mas eu não fiz nada. Já viu gente assim ou não? E por aí vai. Agora eu quero te libertar. Vamos lá, depois de mim. Não coloque desculpas em ninguém. Assuma o protagonismo da sua história. Você tem uma história. Fala para o seu irmão, você tem uma história. Pode ser a pior possível. Pode ser a pior possível. Você não tem nem orgulho de contar a sua história. Foi terrível. Mas foi terrível até aqui. Agora você vai reescrever. Porque Deus te dá a oportunidade de fazer isso. Hoje Ele te dá. Pastor, eu não sou ninguém. Eu não consigo estudar. Minha mente fica perturbada. Vai ter mente de Cristo hoje. Porque nós vamos orar essa mente. A Bíblia diz que nós temos mente de Cristo. Aleluia. Você tem que falar todo dia: Senhor, eu tenho uma mente de Cristo, eu vou pensar. Eu estava estudando hoje, até mandei para a Eduarda, para a missionária Eduarda e para o diácono Eduardo, que os algoritmos, algoritmo fala, do celular, eles fazem você ficar também viciado naquilo ali. Vocês já sabiam disso? Alguns sabem. Gente, eles fazem justamente para você ficar ali passando os vídeos, passando vídeo. E aquilo vai gerando e você sabe que é uma dopamina. Vocês sabiam disso? Fique sabendo. E aí, para você pensar no que eles querem que você pense. E não no que Deus quer que Ele pensa de você. Porque Deus, a Bíblia diz: eu tenho para você pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereçais. E nós somos a geração piores que estamos existindo na terra, porque nós não queremos ler. É uma redação horrível. A pessoa não sabe mais fazer uma redação, né? Não tem mais carta, mas vocês estão achando que isso vai ficar? Eu não quero nem entrar aqui no Apocalipse, porque é um clique e acabou tudo. E aí, se você não tiver livros em casa, conhecimento, Deus colocando na sua mente, você vai fazer o quê, gente? Não está longe disso não, tá? Os jovens hoje em dia, eles querem tudo fácil. Onde é que eu resolvo? Aí para sentar, para pensar, para estudar, não quer. Ah, Senhor, ajuda. Não coloque desculpa em ninguém. Assuma o protagonismo. Você está assumindo hoje? Dicas para você melhorar. Primeira dica. Quem está anotando? Substitua os rótulos por promessas divinas. Já viu gente assim, ó? Tem mãe que é meio atribulada, aí fica assim: tu é igual teu pai. Aí fala: tu é igual tua mãe. Ó, rótulos. Você não nasceu para nada. Você vai continuar assim, porque isso aí está na nossa família desde lá de trás. Está repreendido. Em nome de Jesus. Olha o que tem para você. Romanos 8:17. O que a Bíblia diz? Você vai profetizar isso. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós temos um DNA diferente. E você tem o DNA de Cristo, ó. E se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então você já vai falar a partir de hoje. O rótulo era: tu é igual ao teu pai. Não, eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro de Cristo. Eu vou sentar nas mansões celestiais. E o que o meu pai tem para mim, Ele vai cumprir, porque é promessa. É assim que você tem que falar. Amém? Não aceite mais palavras negativas, palavras profanas, medíocres na sua vida, porque palavra tem poder. E você, pai, você, mãe, que fica falando que o seu filho é isso, aquilo, Deus vai cobrar de você. Porque morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza, colhe do fruto. Então eu vou colher o que eu falo. Bota um guarda na minha boca, Senhor. Está lá nos Salmos. Bota um guarda. Eu não sei falar ainda não, Jesus. Porque eu falo, muitas das coisas que eu falo, meu coração ainda está sujo. Porque a boca fala que o coração está cheio. A gente canta lá nas crianças. A boca fala o que está cheio, o coração. Se você ainda fala palavrão, que está na mídia aí,
não quero nem citar o nome, mas você precisa ainda ver as coisas que estão dentro. Porque o que a Bíblia diz? A minha guerra é contra você? A minha guerra é contra o Estado? A minha guerra é contra o município, o país? A minha guerra é com Satanás, que está fazendo uma guerra. E Deus, nós vamos orar hoje pelo Brasil, porque eu sou uma pessoa espiritual. Deus me resgatou das trevas para a maravilhosa luz. E quem tem voz profética não fica olhando para aquilo que a terra mostra. Vocês estão entendendo? Vocês precisam ver o que o céu fala do Brasil. E o céu fala que o Brasil vai ser um grande celeiro. Vocês sabiam disso? De muitos pregadores. Brasil, uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra que mana leite e mel. É uma terra que tem avivamento. Muitos profetas vêm buscar o fogo aqui. Vocês sabiam disso? E a gente está aí, ó, dando de mão beijada. Mas por quê? Porque a gente não está orando, posicionado o que Deus está mandando fazer. E Deus está mandando a gente orar. Nós estamos aqui 40 dias orando em jejum e de madrugada, orando por vocês e pelo Brasil. Porque algo está para acontecer. Vocês sabiam? Então fique sabendo. Segunda coisa, dica para você melhorar: reescreva a sua narrativa. Reescreva a sua narrativa. Onde está isso, pastora? Jeremias 31. Abre lá. 16. Jeremias 31, 16. Não durma. Deus está me mostrando que tem pessoas que estão dormindo aqui. Eu repreendo esse sono do inferno. Caia por terra, que você vai ser liberto hoje. Olha o que diz Jeremias 31, 16 e 17. Vamos ler juntos, todo mundo, vai. Assim diz o Senhor: reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Meu Deus! Por que, Senhor? Porque há herança para o seu futuro, diz o Senhor, a esperança, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Quem está entendendo? Levanta a mão aqui, quem os filhos ainda não servem Jesus. Olha quanta gente. Você vai começar a pegar essa palavra e proclamar: Senhor, está escrito, os meus filhos voltarão para a sua própria terra. Você pode proclamar isso. Se você tem parentes, pessoas da sua casa que ainda não servem Jesus, você vai proclamar isso diante do Senhor. Porque palavras e gritos vazios Deus não ouve, mas palavra de Deus, Deus ouve. Aleluia! Então você vai escrever a narrativa: Senhor, até aqui foi profano na minha casa, mas a partir de mim, da minha herança, os meus filhos voltarão para a sua própria terra. É forte isso, irmão. Isso é libertador. A gente está querendo dar os filhos para Satanás de mão beijada. Você não teve filho para povoar o inferno. Você teve filho para povoar o céu. O céu. Amém? Se a desgraça chegou na tua casa, é Deus falando assim, ó: levanta, porque eu vou te usar para resgatar eles e outros. Outras pessoas através de você. Amém? 3. Não negue o que você viveu, mas escolha como viverá a partir de hoje. Não nega o que você viveu. Fui adúltero sim, fui prostituto sim, fui homo sim, fui lésbica sim, mas agora eu sou transformado. Qual é o pecado que te rotula, irmão? A gente só fala pecados profanos, né? Mas uma mentira pode te rotular. Ó, não vai falar com aquela irmã não, que aquela menina tá aqui. Não negue quem você viveu, mas escolha como você vai viver a partir de hoje. Porque isso vai irritando o Espírito Santo. O Espírito Santo já falou: fique em silêncio, ore mais, jejue mais, e você continua com a mesma situação. Até vir uma enfermidade, fique desesperado porque veio a enfermidade. Porque Deus cura
cura, mas às vezes a gente procura aquilo ali. Sim ou não? Olha o que diz a palavra, Isaías 43, 18 e 19. Acordem, acorda, vamos ler. Não fiquem lembrando das coisas passadas e nem pensem nas coisas antigas. Eis que eu, Senhor, faço uma coisa nova, uma coisa nova. Agora mesmo, ela já está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. O que fez você ficar triste, o que fez você ficar desesperado e no deserto, Deus está colocando o caminho. Está ali. Às vezes a terra está tão seca que tu não consegue nem chorar mais por essa causa. Aí Deus falou no meu coração, a igreja precisa chorar pelos filhos que estão fora da igreja. O que é isso? Pessoas que se afastaram, que de repente você afastou com a sua boca do inferno. Vocês estão entendendo? Que às vezes a gente tira pessoas da igreja por uma palavrazinha. Gente, hoje em dia as pessoas não estão querendo ser machucadas para serem restauradas, não. O machucado serve para você aprender. Aleluia. Para você melhorar e não fazer de novo. O que Jesus falou para aquele paralítico? Ele chegou lá, o paralítico estava lá deitadinho, né? Aí você é o paralítico. O que queres que eu te faça? Ai, meu Deus, esqueci. Qual o paralítico, Edu? Qual o tanque? Aquele que estava lá 38 anos. Ah, sim. Se eu não tenho quem me coloque na água, o anjo vem, agita as águas, mas não consigo entrar na água. Eu sou Jesus, pensa, meu Deus do céu, eu estou aqui na frente dele e ele me fala isso, ele me fala o que? O argumento dele, porque ele estava o quê? Frustrado, decepcionado e olhando para as pessoas. Quando Jesus encontra com você, você fala logo a sua necessidade, para de rodear. Aí Jesus lá já estava meio atribulado mesmo, ele chegou para ele, pega o teu leito, levanta, pega o teu leito e anda. Mas ainda tem uma sentença. E não peques mais, para que não aconteça algo. Ah, olha ali. Tá botando para mim? Não? Tá ligada não? Irmãos, quanta gente vem para a igreja em busca de milagre, em busca de prosperidade, em busca de riqueza. Aí consegue. Porque Deus dá, Deus é bom ou não? Ele é, ele vai dar. Mas aí depois vai embora. E aí volta a pecar, fazer tudo de novo errado. Jesus deu uma sentença. Não é essa. Ali está a sentença que eu quero para a minha vida e para a sua. Mas ele deu uma sentença para o paralítico. Quem sabe a tua paralisia é o teu passado. Quem sabe a tua paralisia não é física, mas é mental, espiritual e emocional. Porque você se entristeceu com alguém, não falou, não chegou pra mim, falou, tô emburrada contigo mesmo, tu falou aquilo pra mim. Fala pra mim, irmão, se eu sou liberta, eu vou te perdoar. Se eu sou tratada, eu vou te perdoar. Mas se eu não sou, eu vou guardar no coração. E vou ficar falando isso pra outras pessoas. Quantos estão assim? Olha, eu trato de pessoas há mais de 15 anos. Eu já peguei pastores feridos, missionárias feridos, sabe, gente grande ferido. Eu falo, meu Deus, fulano, eu sou tão pequenininha aqui, Jesus. Aí Jesus, é porque você está curando a armadura deles. Porque quando você é curado, você pode curar outros. Mas quando você não está curado, você vai começar a ferir cada um que está do seu lado. Cada pessoa vai deixando perdão a palavra, os cocôzinhos, sabe? Aí vai deixando os rastros. Ih, fulana, tá lá na pastora Elaine agora. Meu Deus do céu, tomara que dê jeito. Porque você não vai por aí pregar e levar o seu nome. Você vai levar o nome da tua igreja. O nome da pastora presidente. Ela tá pregando lá. Tá pregando o que a gente prega? Ou tá pregando o que não vive? Pegou. 4. Aleluia. Dica. Cerque de pessoas que enxergam teu valor do presente. Cerque-se de pessoas que enxergam o teu valor do
presente. Porque se ficar falando de você, do seu passado, como é que você vai crescer? A não ser que você esteja resolvida. Se você não tiver resolvido, ele fala assim: ah, cara, tu não tomava aqui uma comigo? Vamos tomar uma agora. Sim ou não? Poxa, qual é, cara? Vamos tomar uma. Irmão, vamos tomar uma. Vamos tomar a Bíblia. Vamos começar a estudar a palavra. Aonde está o teu problema? Porque eu tinha vários e Jesus me resgatou. Aleluia. Se não for para tratar o outro, se afaste dessas pessoas. Podem falar de você, criticar você, não eram para estar com você. Porque para quem está com você, vai andar junto com Jesus. Aonde está isso? 1 Pedro 1, 18 e 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Olha o que Pedrão nos ajuda. Pedrão era Pedrão, né? Aí depois virou pedrinha. Ficou manso. Ó, 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi mediante as coisas perecíveis, ou seja, tudo que vai perecer, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Meu Deus, o que é isso? Vida inútil, é forte essa palavra, né? Mas eu tenho honra aos meus pais. Não é isso, você sabe. O que é os pais? É o teu passado com coisas erradas. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem defeito. Mas bota mais um. E ele quem? Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por que eu botei isso? Porque você precisa se cercar de pessoas que andam com Jesus. Entendeu? Que agora o teu selo é o selo dele. Você está selado, você vai incomodar onde você anda. Nem todo mundo que está com você é por você. Ainda mais quando você crescer na vida. Vamos falar assim: olha lá, deve estar roubando. Sim ou não? Sim, não era para andar com você. Porque vai mostrar, sabe o que vai mostrar? O fruto. Anda comigo para você ver quem eu sou. Anda com você para ver quem você é. Porque Jesus falou que a gente conhece a árvore pelo fruto. Entendeu? Pelo que você está fazendo ao longo da sua vida. Glória a Deus. E o último, outra dica, quinta dica: quem te feriu não tem autoridade para definir você. Eu começo com eu termino com aquilo que eu comecei. Quem te feriu não tem autoridade para te definir. Onde está isso? Salmos 147, verso 3. Salmos 147, verso 3. Que diz assim, ó: Ele, o Senhor, sara essa ferida que você carrega há anos. Ele vai sarar. Mas ele só sara. Olha o que começou no início do culto. Dai-me um coração o quê? Olha como é que tem link. O Espírito é o mesmo. Eu nem falei para eles qual era o tema, mas eles estão ligados no Espírito. O Senhor, ele sara os que têm um coração o quê? Quebrantado. E ele trata das feridas deles. Cada um de nós aqui chegou ferido por uma situação, por alguém, sabe? Todo mundo. Mas se você entregar essa ferida para o Senhor e não fechar o seu coração, não veio aqui só por um ouvinte ou um espectador, mas uma pessoa que quer realmente ajuda, quer ser transformado, quer restaurado, Deus vai sarar essa ferida. Ele vai quebrantar o seu coração, vai tratar essa ferida, vai cicatrizar para você cicatrizar outras pessoas. Porque, irmãos, grave o que eu vou falar. Na casa de Deus sempre chega gente. Aqui é um hospital. Um hospital enorme. Só que tem muita gente que só quer ficar na fila de espera, ou na sala de espera, ou quer passar pelo consultório rapidamente, uma coisa rápida. Com Deus não é rápido. Deus é construtor, é constante, é pedagógico. Entendeu? À medida que você vai crescendo um pouquinho, ele derrama um pouquinho. À medida que você vai crescendo um pouquinho, ele vai derramando mais um pouquinho. À medida que você não aprendeu, você vai recuar um pouquinho para avançar mais. Aleluia. Para dar um pulo maior. Isso também é o atleta, o atletismo.
Quando você recua, o salto é... Vai estudar que você vai ver. Vou recuar para dar um pulo maior. Então, às vezes, esse recuo, que nada está dando certo na sua vida, você faz direito, mas nada está dando certo, espera um pouquinho, porque Deus quer te ensinar alguma coisa com isso. E aí Deus me falou, tem pessoas que estão aqui hoje, que precisam perdoar agora, e viver tudo novo. Mas pastor, perdoa, perdoa, acabou, não é nem A nem B, fez com você, fez com Deus, e quem vai cuidar dessa pessoa é Deus. A Bíblia diz que a justiça pertence a Deus, a ira pertence ao Senhor, a justiça, já falei, né? A vingança também pertence ao Senhor. Não queira pagar com a mesma moeda. A Bíblia diz, faça o bem sem olhar a quem. Amém? E aí eu vou relembrar todos os tópicos, está tudo lá na internet. O primeiro, passado resolvido, presente construído, com futuro garantido. Você quer o futuro garantido? Então resolva o seu passado. 2, meu passado me condena ou me promove? Para mim me promoveu, e o seu? Espero que sim. 3, se desconecte do passado para viver o extraordinário. E eu falei nesse tópico que só 1% das pessoas chegam no extraordinário. Porque muitas querem viver, mas não querem ser o extraordinário. 4, livre-se da ofensa. Tem gente que não gosta de ofensa, gosta de ofender, mas também não gosta de receber. Livre-se da ofensa. Não seja o ofensor, nem o ofendido. 5, pessoas que convivem com você hoje podem te contaminar e quebrar você no seu futuro. Então, o que eu percebo? Eu preciso escolher as minhas amizades. Se até hoje você conviveu com essas pessoas e não te levaram para o lugar certo, então rompa com elas. Rompa. As suas amizades estão melhores que você ou estão no mesmo nível ou piores? Meu Deus. Seus amigos, eles estão buscando a Deus ou te levam para a ruína? Ou para a mesa do copo? Ou para a mesa da prostituição? Rompa hoje. 6º e último, que foi hoje. Nós somos mais do que fizeram conosco. Porque eu li o texto Romanos 8. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é um curativo. Deus me curou para eu poder ajudar a curar vocês. E agora, nesse momento, eu quero chamar todo o ministério para vir aqui. E antes deles orarem vocês, eu vou orar eles, porque eles vão tocar na mente de vocês. Cada um vai vir aqui e vai falar assim, ó, eu preciso tirar isso da minha mente. Eu ainda não consigo liberar isso. E eles vão orar nesse sentido, vocês estão entendendo? Não é a oração do Salmo 91, é pau na cabeça deles, para sair esse coisa ruim. Entendeu? Amém? E você que ainda não foi orar, você vai ficar ligado aí falando com Deus em pensamento, para quando você chegar aqui, você está já quase liberto. Cadê o ministério? Cadê o louvor? Cadê tudo? Vocês estão ligados, não? Ok. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vocês forem ungidos nas mãos, apresente as suas mãos ao Senhor, para que o Senhor venha consagrar a mão de vocês. Glória a Deus. Foi? Orem as mãos. Aleluia. Apresente suas mãos ao Senhor. As crianças depois, por último. Senhor, nós estamos apresentando nossas mãos a Ti, Senhor. A Tua palavra diz que nós precisamos ter mãos limpas e corações puros. E aqui no altar está o Seu ministério. Não é o meu, é o Seu. Pastores, missionárias, evangelistas, que vão agora tocar na mente dos Seus servos, para que eles possam ser, quem sabe, hoje, passar por uma libertação, uma transformação e sair daqui renovado.
Porque a tua palavra diz que quem ama os prazeres acaba na pobreza. Está escrito, quem ama os prazeres acaba na pobreza. E quem ama o vinho e a boa vida nunca vai ficar rico. Olha aí. Então Deus está falando, você quer prosperar porque a prosperidade é de Deus. Riqueza é de Deus. Mas você tem que andar no caminho certo. Então que nessa noite, cada um de nós possa ser orado, ungido e receber a transformação que vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.